Olá, amigos. Olá, amigas. Vamos falar hoje sobre o tema Sorte das Crianças após a Morte. Está lá no Livro dos Espíritos, capítulo 4, Pluralidade das Existências. O que acontece com as crianças que desencarnam? Elas pouco aprenderam na vida, também pouco ensinaram. Por que então desencarnar tão cedo? É uma prova para as crianças? É uma prova para os pais? Quantas questões, hein? Quantas dúvidas. Mas vamos pouco a pouco refletir e juntos vamos ver o que acontece. Uma das causas para ocorrer o desencarne na idade infantil é que o espírito ele precisa desse complemento de uma vida anterior. Pode ser uma prova, tanto para os pais como para a criança. Essa situação acontece muitas vezes porque crianças e pais têm expiações em comum. Muitas vezes, somente os pais necessitam dessa experiência. Outras vezes, somente as crianças têm expiações e os pais apenas são colaboradores. Isso mesmo, são voluntários para atender aquele espírito em necessidade. Nesse caso, os pais é uma prova e não uma expiação. Outra dúvida é que uma criança não tem maldade nenhuma, não cometeu erros nem atitudes condenáveis. Lógico, é uma criança, é inocente. E quando desencarna, é considerado um espírito mais evoluído? Não necessariamente. Se ela não teve tempo de fazer o mal, também não teve tempo de praticar o bem. O espírito que desencarnou nessa fase infantil não é só porque é uma criança que seja um espírito superior. Lembramos que a forma da criança é angelical, mas habita ali naquele corpo um espírito antigo, com diversas experiências, boas ou más, mas experiências de vidas anteriores. Por isso, se esse espírito tiver provas, desafios a serem enfrentados, tanto na fase infantil como na fase adulta, ele irá enfrentar para evoluir. Outro questionamento são de pais que passam por situações dolorosas e de revolta no desencarne de seus filhos quando criança. Aí nega, xinga Deus, xinga Jesus, nega a bondade e a justiça divina. Mas agora cabe um entendimento da doutrina espírita. Isso mesmo, a doutrina espírita ela vem para nos confortar um pouquinho mais, nos esclarecer a vida. Quando entendemos que Deus é soberanamente justo e bom e estudarmos as causas anteriores das aflições, fica mais fácil. Fica mais fácil compreender as razões pelas quais há o desencarne prematuro. Outras vezes o bem está onde julgamos ver o mal. O desencarne de uma criança simplesmente pode ser o fato dela já ter cumprido sua missão nessa existência. Cada um de nós tem um compromisso, um planejamento reencarnatório, e pode ser de longa ou curta duração, depende do compromisso que nós assumimos. Outro detalhe interessante é que a vida aqui na Terra não é nenhuma maravilha e não é nem de perto uma felicidade plena. Habitamos nessa fase da nossa evolução um planeta de provas e expiações. Por isso, estamos sujeitos a todos esses desafios. Nós sofremos e muito quando perdemos um ente querido, principalmente na fase infantil. Mas por quê? Porque ainda temos uma visão equivocada do mundo espiritual, do mundo de justiça divina.
Nós queremos nossos filhos, nós queremos nossos familiares, nós queremos nossos amigos, tudo juntinhos a nós. Ainda temos esse apego. É um amor, sem dúvida, mas nesse caso, confundindo mais com um puro egoísmo. A partir do momento que nós tivermos maior conhecimento de que a vida espiritual não termina e de que aqueles que desencarnam continuam a nos amar, tudo muda. Tudo muda completamente. Muda a nossa visão, muda o nosso sofrimento. Aquilo que para nós muitas vezes é ruim, na verdade é um bem, é uma conquista, é um merecimento daquele espírito que desencarnou. Com isso, vamos entender que quando uma criança morre, recomeça uma nova existência. Nós precisamos reencarnar até alcançarmos a perfeição. Enquanto isso não acontece, iremos retornar ao plano material para continuar nosso processo evolutivo. No caso da criança, também a mesma coisa. Elas vão ser preparadas para uma nova reencarnação. E nesse período, elas vão ficar na erraticidade, aprendendo, sendo orientadas, esclarecidas. E se for um espírito mais evoluído, ele terá maior consciência de si mesmo. Então, mais rapidamente retoma a sua forma física de espírito adulto. Através do pensamento e vontade, ele molda o seu perispírito naquela forma antiga de espírito adulto. Já os espíritos medianos vão manter um pouquinho a forma infantil por um tempo. E conforme vão estudando e se aprimorando, vão recebendo algumas responsabilidades. Fico monitorando outras crianças necessitadas em colônias específicas. Segundo André Luiz e relatos de Chico Xavier, elas são recebidas em instituições apropriadas, que os prepara para uma nova realidade da vida, reintegrando-os aos planos que lhes são destinados após terem retomados a forma adulta, ou prepara-os para a reencarnação, acompanhando-os na fase infantil. Para encerrar, diante de todas essas explicações e esclarecimentos que a doutrina espírita vem nos oferecer, diante da dor imensurável que os pais sentem com o desencarne de seus filhos, a pergunta que nos cabe agora é: em nós, onde está a fé em Deus? Precisamos entender o caminho natural das coisas. Precisamos entender que a natureza é perfeita em tudo, até mesmo na dor, até mesmo na tragédia. Aí cabe um depoimento, uma passagem do Espírito Sansão que está lá. A morte prematura, frequentemente, é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que se encontra assim preservado das misérias da vida ou das seduções que teriam podido arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga que lhe é útil não permanecer por mais tempo na terra. Muito obrigado, até a próxima oportunidade.